peço que se identifique, a todos que fizerem perguntas, se identifiquem e que formulem a vossa pergunta, por favor. Boa tarde. Está ligado? Mais próximo. Está? Está. Boa tarde, meu nome é Cristina Carvalho. Eu tinha uma pergunta muito... obrigada, antes de mais, pelas conferências a que pudemos assistir, que foram bastante interessantes. Tinha uma pergunta muito concreta para a professora Munhoz, nos estudos que foram feitos pela sua equipa e os outros estudos também que resultavam em conclusões semelhantes no que diz respeito ao tempo de contacto com a língua, foi controlado, e a pergunta é sobre esta, se foi controlado o método de ensino da língua que foi utilizado em todas essas escolas e por todos esses alunos. Portanto, fui clara. Não era uma situação experimental, ou seja, não podíamos controlar desde o início, mas observamos que mais de 20 centros participaram nesse estudo, ou seja, observamos uma aula e tivemos peço desculpa, o intérprete perdeu o sinal do orador. Em texto, nós analisamos o texto comunicativo. Não havia diferenças nos métodos. Nós temos uma pergunta que nos foi posta por alguém que nos está a ver fora daqui e que perguntava ao professor Carlos Ceia, fez a pergunta antes de ele responder, eu creio que já respondeu, mas se quiser comentar ainda, perguntava a Ana Paula Rocha de Famões, perguntava qual era a sua opinião acerca do hipotético desaparecimento da segunda língua do ensino básico, que se ouve falar na comunicação social. Eu creio que acabou por responder, enfim, depois da pergunta cair é que já deu a resposta, mas se quiser fazer algum comentário, enquanto peço que pensem nas perguntas seguintes. Eu tenho esperança que não chegue a acontecer. O que sabemos neste momento é rumores, uma vez que a reforma curricular está a ser preparada, não é pública e por isso não sabemos exatamente qual vai ser a configuração. Eu acredito que isso não venha realmente a acontecer. Esperemos. Pelo contrário, gostaria até que se copiasse o exemplo de Algoz e que se começasse a estudar 2 línguas estrangeiras, pelo menos no 5º ano. Isso é que seria desejável, porque se assim for, nós podemos de facto cumprir todas as recomendações da Comissão Europeia desde há muito tempo. Por isso eu estou a apostar que, ao contrário dos rumores que fazem desaparecer o ensino da segunda língua estrangeira no 3º ciclo, eu estou esperançado que venha a acontecer precisamente o oposto, que se recupere espaço curricular para a língua estrangeira. Obrigado. E já agora, se não for pedir muito, que não desapareça no fim do secundário, para que os alunos não cheguem à universidade tendo um hiato de pelo menos um ano sem qualquer língua estrangeira. Não vou pedir que se identifique, professor António Barreto, se favor. Muito obrigado, António Barreto. A pergunta é para qualquer dos três, não sei se são familiares com este problema. Eu gostava de saber se existe na literatura referências ou alguma evidência sobre a relação entre a eficiência na aprendizagem da segunda ou terceira língua, ou segundas línguas, e a eficiência na aprendizagem ou das competências noutras matérias. Isto é, se quem aprende facilmente a segunda ou terceira língua, se tem níveis superiores ou inferiores de competência em história, em matemática, geografia, ciências exatas, ou se não há relação nenhuma, ou se existe alguma relação. Muito obrigado. Obrigado. Não sei quem quer responder. Carmen? Existe uma capacidade para aprender línguas. Isso foi demonstrado muitas vezes. Ou seja, existe uma variável quando comparamos diversos fatores que afetam a aprendizagem, a língua a nível individual, a duração, a classe socioeconómica da família.
E esses fatores, o fator mais revelador nos estudos é a aptidão, a capacidade para aprender. Ou seja, não é necessário, não há necessariamente uma relação entre a capacidade de uma língua estrangeira, a aprendizagem de uma língua estrangeira em relação à capacidade em aprender outras matérias. Eu só ia acrescentar que concordo com o que disse, de facto as investigações mostram isso, mas também mostram que há uma relação muito clara entre o domínio da língua materna e o domínio de uma língua estrangeira. Portanto, há várias variáveis que podem influenciar, mas quando as vemos todas juntas, o peso relativo de cada uma delas, de facto, essa tem algum peso, o domínio da língua materna. Mas depois a motivação para a aprendizagem, a própria aptidão do sujeito, tudo isso tem o seu peso também. Eu posso, enfim, se me permitem que saia um bocadinho só do papel de moderadora, enquanto não há mais pergunta, ajudar a comentar que há de facto estudos feitos, por exemplo, na Junta de Andaluzia, que tem um plano para o bilinguismo muito desenvolvido e muito, enfim, muito estruturado. Há estudos feitos sobre alunos que estão em escolas bilíngues na Andaluzia e alunos em escolas monolíngues, e a relação no desempenho em disciplinas, outras disciplinas, desses alunos pelo facto de terem estudado as disciplinas como matemática, história, enfim, geografia, em língua estrangeira e não em espanhol. E também há estudos feitos na Suíça, coordenados sobretudo pela Universidade de Genebra e a Universidade de Lausanne, sobre a mais-valia da aprendizagem simultânea, da aprendizagem de conteúdos numa língua estrangeira, enfim, o CLIL, de que se fala, a mais-valia dessa aprendizagem no desempenho profissional dos alunos, sobretudo no ensino profissional. Há estudos feitos nas zonas transfronteiriças de França, Suíça e Itália sobre a mais-valia da aprendizagem profissional multilingue no desempenho profissional. Mais perguntas, se faz favor? Obrigada, boa tarde. O meu nome é Ana Leitão. Gostava de colocar uma pergunta, portanto, aos palestrantes, que é o seguinte. Falaram as doutoras sobre a importância do fator idade, da motivação, entre outros elementos. Eu gostava de perguntar, focando este elemento do fator idade na aprendizagem ou aquisição de uma segunda língua, o que é que acontece quando o indivíduo é portador de uma língua materna com um sistema de escrita completamente distinto da língua-alvo? E se é a primeira vez que ele de todo está a contactar com a aprendizagem de um sistema de escrita. Eu fiz este estudo numa perspectiva histórica, mas se formos a pensar, por exemplo, no impacto de alguns indivíduos falantes de línguas não ocidentais, que não têm um contacto muito direto ou nenhum, em todo caso, com o alfabeto, que repercussões isso pode ter? Será que as crianças, realmente por terem alguma facilidade em termos de maior capacidade na memória do armazenamento, mas não seja a curto e médio prazo de informação e léxico, será que terão eventualmente alguma vantagem em relação a falantes adultos que eventualmente poderão, enfim, ter um outro domínio, um outro conhecimento na sua vida, mesmo que não tenham um conhecimento de regras de sintaxe e de gramática como nós conhecemos quando estamos perante a aprendizagem formal? Era esta a questão. Se percebi bem a pergunta, ao princípio estamos a falar de um sistema escrito ou oriundos de uma comunidade ágrafa que não conhece qualquer tipo de escrita, porque é um problema que se coloca atualmente ainda junto de indivíduos adultos que querem aprender uma segunda língua, quando não são alfabetizados ou não têm um sistema de escrita na sua língua materna. Sim. A ver, lo que podemos... Percebi que são questões diferentes. Uma pessoa, um indivíduo que não
não seja alfabetizado vai ter uma desvantagem importante em relação a adultos que são alfabetizados. Ou seja, há uma importância de poder transmitir as habilidades já adquiridas na língua materna, em nível de escrita e de gramática, na aprendizagem de uma língua estrangeira. Se não podemos transmitir estas habilidades, vai haver uma desvantagem, isso é óbvio. E outra questão, quando uma pessoa que aprende uma língua estrangeira com uma escrita, um alfabeto diferente, também vai ter dificuldades. Estou a realizar um estudo sobre a concepção linguística das crianças e estamos a analisar uma criança de origem chinesa e ela está a aprender inglês e antes de aprender o inglês, ela aprendeu o catalão e o castelhano. E para ela, nós nos centramos nas dificuldades do inglês e esta criança tinha muitas dificuldades em expressar-se porque há conceitos na sua língua materna que não consegue transpor à língua estrangeira. E nós estamos a falar de uma criança de 11 anos para quem é muito complicado adquirir competências em modelos de escrito diferentes. No lo he entendido, a ver. ¿Quién está en ventaja? ¿El adulto o el joven? Não estudei essa questão, não posso afirmar, porque não estudei, nem li qualquer literatura onde fosse comparada exatamente esse tipo de questão. Que têm sido feitos nos Estados Unidos e no Canadá, onde há grandes comunidades imigrantes. Por exemplo, nos Estados Unidos acontece que as crianças que chegam da América Latina, muitas vezes já no 4º ano de escolaridade, têm níveis de literacia muito rudimentares, portanto mal sabem ler e escrever na sua própria língua. E quando são comparadas com crianças da mesma idade, no mesmo nível de escolaridade, vê-se que as que já sabem ler razoavelmente na sua língua materna têm um desempenho melhor na segunda língua. Em relação a investigadores que tenham estudado isso, Cummins também no Canadá, e de facto se puser qualquer coisa no Google como investigação relacionada nos Estados Unidos, penso que irá encontrar, se estiver interessado em referências. Em relação à aprendizagem de uma língua completamente diferente, sei que também há investigação nessa área. Penso que um dos investigadores que fez em parceria um estudo recente sobre as habilidades de leitura em mandarim, penso que era mandarim, não cantonês, em mandarim comparado com o inglês, foi um senhor que se chama Perfetti, que é um investigador americano, mas que tem parcerias com investigadores chineses e já se debruçaram sobre esse assunto, nomeadamente para mostrar como o processamento da informação é diferente. Por exemplo, parece que os adultos que leem uma língua como o mandarim ou o cantonês têm vantagens a nível cognitivo no processamento espaço-temporal, porque é diferente de uma língua alfabética, parece que tem outras vantagens. É só o que eu sei. Obrigado. Enquanto o microfone chega, vamos já aí, faço aqui uma outra pergunta que nos chegou entretanto, é para todos, para responder a quem entender, foi focada à importância da aprendizagem explícita da língua, ou dos fatores explícitos da aprendizagem da língua. Parece-vos que há vantagem ou não em ter professores nativos ter professores nativos da língua ensinada, principalmente nos primeiros anos de aprendizagem? Idealmente sim, não é? Mas sabemos que não há professores nativos em número suficiente para termos um professor nativo de inglês em todas as escolas de ensino básico. Mas há o bom exemplo das escolas de línguas por esse país fora e por esse mundo fora, que normalmente, pelo menos é isso que eu faço na minha escola de línguas, só contratam professores nativos e todos os professores são nativos das respectivas línguas. Isso está mais do que estudado e sabido que, idealmente, um professor nativo é o mais apto para ensinar a sua língua.
mas no contexto do ensino básico é impossível ter professores nativos em todas as escolas do primeiro ciclo. Não sei se mais alguém se quer comentar-lo. Eu diria que Eu diria que é melhor que seja um bom professor. É importante que seja um bom professor e não propriamente um professor nativo. Se tivermos um bom professor nativo, aí chegamos à perfeição. Mas o professor tem de perceber a língua dos alunos e assim pode ajudar os alunos a superarem as dificuldades que vão enfrentar. Basta termos bons professores. Sim, seria o ideal se conseguíssemos ter todos os professores nativos, mas também provavelmente não é. Também, já agora. Não é. E bons. Temos bons e também temos bons que não são nativos. Eu penso é que temos que ter em atenção que todo o professor deve atingir um nível de língua em que consiga conversar nessa língua sem esforço, fluentemente, corretamente. E para isso não é suficiente chegar a um nível de proficiência linguística de B2, por exemplo. Tem que chegar mais longe. E, portanto, isso é que nós temos que assegurar. Por outro lado, penso que devemos ainda assegurar na sala de aula que os alunos ouvem os nativos. Portanto, há tantas possibilidades hoje em dia deles ouvirem cassetes, de ouvirem vídeos, estão a ouvir qual a pronúncia realmente nativa. E isso é muito importante, que acontece, por exemplo, com os filhos dos imigrantes. Mesmo quando os pais falam a língua, não são o modelo para os filhos. Os filhos sabem bem qual é o modelo a seguir. E o modelo não são os pais. Normalmente são os professores, são os outros colegas com quem eles interagem. Obrigado. Eu peço desculpa a tardar ainda à pergunta, mas como chegou uma outra que tem a ver com isto, fazemos a sequência e a seguir vamos mesmo aí. Há uma outra pergunta que chegou de alguém que nos está a ver fora daqui, João Paulo Monteiro, que pergunta a Luísa Araújo, mas eu creio que por acaso respondeu, isto parece que está tudo combinado sem estar, que pergunta, enfim, comenta a questão da formação dos professores, no caso dos nativos que já vimos, pergunta se não seria, comenta, se não seria lógico fazer uma certificação de competências para a prática docente, independentemente do percurso formativo. Se calhar a pergunta é aqui mais em provocação ao professor Carlos Ceia, perdão. Carlos Ceia. Essa certificação, com a atual legislação, é mínima. E uma vez que, à exceção do inglês, em todas as outras línguas estrangeiras, com o nível B2, é suficiente para se obter a certificação profissional. É óbvio, se for possível iniciar o estudo da língua estrangeira mais cedo na escolaridade obrigatória, também quando chegam à universidade, esses estudantes já trazem um nível intermédio consolidado e é possível dar continuidade ao nível intermédio e quando chegarem ao fim do processo de formação inicial estarão certamente no nível ideal que é o C2, que é o nível de mestria. É impossível com a atual legislação e com o atual enquadramento curricular, é impossível fazer isso. Se formos capazes de reformatar todo o sistema, conseguimos ter, no final da formação inicial dos professores mais competentes linguisticamente em todas as línguas. E temos só um comentário. Isto quer dizer que em algumas línguas estes professores começam a aprender a língua quando chegam à universidade. Começam aí e depois saem professores ao fim de 2, 3 anos. Esta é a questão de deixar claro. Agora sim, peço desculpa tanto atraso. Faz favor. Sim, nós as duas temos uma pergunta para o professor Carlos Ceia e a professora Carmen Munhoz. Referente mesmo ao que o senhor disse agora mesmo. Pode identificar-se, por favor. Identificar-se, por favor. Judith Logioio. E Mónica, sou professora de inglês no ensino básico e assim como o senhor professor referiu anteriormente da importância que a União Europeia está a dar ao ensino de uma segunda língua, nomeadamente o inglês, neste caso, em toda a Europa, se o senhor professor sabe de alguma intenção de implementar ou de exigir o ensino do inglês no ensino básico como ensino curricular, não como uma opção. E a professora Carmen Munhoz, se em Espanha me pode dizer... Pode-me dizer se em Espanha qual é a nível do inglês como língua obrigatória? E como é que é?
tengo un problema de traducción. Es porque hablaba español. Claro, Estaba hablando en castellano. mi problema, no entendí. Só que mi castellano es de Argentina. De Argentina, además. En España, ¿cuándo que el Bueno, inglés esta é uma boa questão para a questão dos nativos. De onde é que vêm os nativos? En España, Em Espanha, quando é que o inglês é uma língua obrigatória? Em que ano da escola primária? Desde o primeiro ano da escola primária é obrigatório. E até pode, em algumas comunidades, ser obrigatório no sistema pré-escolar. No sistema público, sim, é assim. Ou seja, não é preciso ir a uma escola privada para aprender inglês. Então, por que existe essa diferença entre em Espanha e em Portugal ainda não é obrigatório o ensino do inglês como fazendo parte do projeto curricular? sabe-me dizer se ouviu, se tem alguma noção de que há probabilidades num futuro de vir a implementar no básico? Todos sabemos que a boa ideia de introduzir o inglês no primeiro ciclo foi mal executada. E todos sabemos e todos desejamos que o inglês, e todos temos vindo, a comunidade de professores de inglês tem vindo a lutar para que o inglês tenha estatuto curricular desde o princípio. Neste momento, sei tanto como vocês, ou menos, porque não sei o que é que está a ser preparado para a reforma curricular, que inclui também o repensar o currículo do primeiro ciclo. Tenho esperança, é a única coisa que posso dizer, tenho esperança que o bom senso faça com que o inglês pertença ao currículo nacional e não apenas ali um enxerto ou um fait divers, que é um pouco aquilo que aparece hoje em dia nas nossas escolas. E que haja também rigor na contratação dos professores de inglês para o primeiro ciclo. Como sabemos também, o universo de professores de inglês do primeiro ciclo é muito diversificado, para não dizer outra coisa. E sequencialidade com o quinto ano depois. Construir a base. E depois tem a continuidade no quinto ano, no sexto ano, por aí fora. Mas nós deveríamos reforçar a base da pirâmide. Queremos um futuro bom, temos que reforçar a base da pirâmide, que é o ensino básico. Aí concordamos todos, de certeza. Esperemos que, como estamos a ser ouvidos fora desta sala também, esperemos que alguém que tenha esse poder possa estar a ouvir-nos também, está bem? Vamos passar aqui. Há aqui mais uma pergunta? Micaela Ramon, enfim, quando pensamos nas recomendações do Conselho da Europa, não é, relativamente à necessidade de que cada cidadão europeu conheça duas línguas além da sua língua materna, pensamos normalmente nas outras línguas europeias, não é? No entanto, tendo em conta a nova configuração da Europa, nomeadamente fruto da imigração vinda de países de não falantes de línguas europeias, eu gostava de saber a opinião dos conferencistas relativamente à possibilidade de introduzir nessas duas línguas, além da língua materna, línguas que não façam parte do conjunto das línguas europeias. Okay. Só uma pequena precisão. Os últimos documentos da União Europeia dizem 1+2, mas nesses +2 é uma europeia e uma fora da Europa. Portanto, começou por ser, com a Declaração de Barcelona, 1+2 Europa, depois começou por ser 1+2 da Europa de famílias linguísticas diferentes e agora falam em 1+2, sendo que é uma europeia e uma de fora da Europa. Isso é uma questão só de leitura. Não há nenhuma recomendação para que seja a língua A, a língua B ou a língua C. O importante é que se iniciem duas línguas estrangeiras, conforme a realidade de uma comunidade escolar, conforme a realidade de um agrupamento de escolas ou de uma região do país, conforme também a oferta disponível, conforme aquilo que a comunidade escolar deseja para o local onde está, a escola deve ter a liberdade e a flexibilidade suficientes para decidir. Aqui, para nós, faz sentido é ter inglês e russo, ou inglês e mandarim, ou espanhol, e temos aqui uma grande comunidade de pessoas da Bulgária, então precisamos de um professor de russo, nem que seja localizado, de búlgaro. Portanto, o importante é haver flexibilidade na escolha da língua estrangeira. E depois que a escola ter a capacidade de poder contratar e fazer a oferta que necessitar. Se não houvesse a flexibilidade, serão sempre as mesmas línguas a serem escolhidas em todo o país. Já agora, se fosse possível, completava só a minha pergunta, perguntando se há dados relativamente a práticas neste sentido.
Isto é, se já há alguns dados, alguns estudos que possam dizer se essa abertura e esse multilinguismo e esse plurilinguismo já existe efetivamente com dados que possam mostrar as tendências em termos europeus. Se calhar só alguém no Ministério da Educação poderá dar essa informação, talvez mas a doutora Luísa, não sei. a autonomia que as escolas têm, como este exemplo que eu dei de Algoz, que fiquei muito impressionado com o que está a ser feito, é um bom exemplo de que a autonomia funciona. E essa autonomia tem a ver muito com a flexibilidade curricular, com a capacidade que a escola, o governo tem para escolher o seu currículo, dentro do currículo nacional, poder fazer a sua flexibilização. E isto existe, isto é possível. Tanto quanto eu sei, há focos, há exemplos de boas práticas pelo país fora. Não direi que seja com uma grande diversidade linguística, mas há exemplos de boas práticas, e não só em Portugal, certamente. O importante é que toda a gente entendesse bem o que é a autonomia e soubesse aplicar bem essa autonomia. A nível europeu, o survey que eu referi do SurveyLang, esse projeto, envolve testar alunos no final do 9º ano, no princípio do ensino secundário, em 5 línguas diferentes. E testou-se em cada país a primeira língua estrangeira mais ensinada e a segunda língua estrangeira mais ensinada. Acontece que nesse espaço europeu, que inclui 14 países, verifica-se que o inglês, com a exceção da Inglaterra, é a primeira língua estrangeira em todos os países e depois varia um pouco na segunda língua. Portanto, ou é alemão em alguns países, a segunda língua, ou é o francês, ou é o espanhol. E o italiano parece com um número de alunos muito reduzido só em Malta. Portanto, esse é o panorama. Nos países que foram testados neste inquérito, não, mas também só foram estudados 14 países, portanto não posso dizer que é uma visão alargada de todo o espaço europeu. Ok, obrigado. Embora haja, só um comentário, embora haja estudos também que não somente sobre línguas concretas, mas sobre consciência linguística e competência multilingue desde a infância, sobre alguns estudos de neurolinguística ou de psicolinguística, enfim, sobre a promoção da consciência linguística, a consciência multilingue nas crianças, em vez de ensinar uma língua, ensinar-lhes, expô-los à diversidade linguística. E há estudos sobre isso no desenvolvimento cognitivo em crianças no ensino primário, estudos, o que me lembro agora, feito na Universidade de Louvain, na Bélgica. Uma pergunta, faz favor. Eu chamo-me Dulce Pereira. Não queria começar por fazer comentários, queria começar por fazer a pergunta, mas não resisto. É que neste momento, só uma pequena informação, eu estou neste momento a coordenar um projeto de educação bilingue numa escola, portanto no final dos 4, já estamos no 4º ano, em que alunos de origem portuguesa e alunos de origem cabo-verdiana estão a aprender em simultâneo português e crioulo de Cabo Verde. A minha pergunta também tem a ver com esta minha experiência, com o meu trabalho, e queria saber se têm, ia fazer esta pergunta aos conferencistas, no sentido de saber se têm dados que mostrem os efeitos da aprendizagem, eventualmente precoce, de uma língua estrangeira a nível formal, na aprendizagem formal da língua materna. Quando digo aprendizagem formal, estou a pensar já numa aprendizagem escolar. Claro. Não conheço. Se entenda bem a pergunta. Se percebi bem a pergunta, o mesmo efeito de passar as capacidades da língua materna para a língua estrangeira também se aplica à passagem da língua estrangeira à língua materna. Ou seja, as capacidades que temos numa língua são transferidas a uma outra. Portanto, acho que respondo à sua pergunta. Perguntei se tinha alguns dados de alguma investigação que se pudessem conhecer e que me seriam úteis para comparar com a nossa própria experiência, mas... Eu não conheço. Algum estudo que haja algum estudo concreto parecido a esse tipo de experiência? Acho que não, mas todos os estudos que se realizaram sobre a transferência entre línguas poderiam ser aplicáveis.
muitos estudos foram feitos sobre a transferência. Brevemente. Obrigado. Não resisto ao comentário. Folga em ver a professora Dulce Pereira, foi a minha professora de Introdução aos Estudos Linguísticos há poucos anos. E já não havia há muito tempo. Desculpe o comentário pessoal. Havia aqui assim uma pergunta. Não, se faz favor. Mas o microfone está ali, então começamos por ali, está bem? Eu queria que pensassem nas perguntas, estamos quase a fechar, queria que mais 2 ou 3 perguntas e fechávamos. Faz favor. O meu nome é Maria Manuel e a minha questão é relacionada com o Erasmus. Falou-se aí na questão dos créditos e eu queria chamar também a atenção para a reconversão das notas, que eu acho que é importantíssimo. Portanto, um aluno estuda Erasmus, não é? Acaba por fazer um semestre ou um ano, e depois, pronto, tenta o seu melhor ou o pior, quer que seja, e quando chega para a reconversão das notas, as notas são reconvertidas de uma maneira, segundo foi dito, uma questão de bom senso. E a minha pergunta era, para quando uma uniformização em relação à reconversão? O assunto não é especificamente do nosso debate, eu posso responder sumariamente. No site da Direção-Geral do Ensino Superior estão esquemas que visam a como é que se faz a transferência de notas e a lei diz como é que se faz. Se há pessoas que não cumprem a lei, há mecanismos para falar com essas pessoas. Sim. Mas vamos deixar isso porque isso não é o assunto da nossa conferência hoje, está bem? Não, mas a minha questão era, cada universidade tem a reconversão de notas? Não, estou-lhe a dizer que está no site da Direção-Geral do Ensino Superior uma tabela legal portuguesa que diz como é que se convertem. Mas isso não tem a ver com a aprendizagem da segunda língua, por isso peço desculpa. Pronto, envolve a língua estrangeira. Sim, como todas as outras coisas, outras disciplinas todas. Mas está tudo regulado e quem não cumpre a lei há mecanismos para fazer cumprir. Pronto. Obrigado. Peço desculpa, mas temos que... Há aqui uma outra pergunta? Há mais alguma intervenção? Mais alguma pergunta? Já tem microfone? Ok. Pensava que vinha. Eu vou tentar ser muito rápida. O meu nome é Helena Varela, sou professora de francês, neste momento no 3º ciclo. E não é tanto uma pergunta, mas mais o partilhar de uma preocupação minha. Portanto, não sei se sabem, mas há rumores, de facto, de que o francês vai desaparecer, o ensino do francês vai desaparecer das escolas e está a ser, portanto, substituído pelo ensino do espanhol como segunda língua estrangeira. Eu compreendo que Espanha está mais próxima de nós do que França. Compreendo também que há muitas empresas espanholas aqui, mas não gosto de pensar nas línguas como um negócio, porque gosto das línguas não só como um trampolim para viajar, para comunicar, mas também pela, digamos, a estrutura da língua, os sons da língua também me fascinam. E acho triste, de facto, o francês estar a perder... Mas a sua pergunta é... Peço desculpa. Eu disse logo que não era uma pergunta. Então, registramos o seu comentário. Era só para pensarmos um bocado sobre esse problema, porque o problema não é só meu, não é? Eu posso ficar no desemprego, mas também é o problema de aprender uma segunda língua e acho que o francês devia continuar a ter a importância. Eu creio que esse assunto já foi focado em relação ao não desejo do desaparecimento da segunda língua. Em relação ao francês ou ao espanhol ou outra língua, há um bocado as leis do mercado a funcionar também. Que as pessoas pensem também, tenham conhecimento. Queria comentar alguma coisa? Não está nas nossas mãos, o problema está bem identificado, mas não está nas nossas mãos. Quem dita a escolha da língua é os alunos, é os pais dos alunos. E não quem dita a escolha da língua, quem dita a procura do espanhol tem a ver com a procura que os estudantes têm, os pais querem que eles estudem espanhol e não francês, e por aí fora. Não somos nós, pessoas nessas escolas, que determinam a procura do mercado. Exato. E, de facto, o espaço que o espanhol está a ganhar, que passou de 5.000 alunos no ensino secundário para 50.000, não é da nossa responsabilidade, é a procura, é a sociedade que convidou as pessoas, levou as pessoas a isto. Não está nas nossas mãos controlar isso. Sim, mas pronto, era só... Muito obrigado. Mais alguma pergunta? É a última pergunta, última hipótese. Mais alguma pergunta? Não, vamos abrir então a última, porque a nossa hora chegou ao fim. Faz favor. António Mozinho. Eu não sou de língua, estou aqui como espião, mas sou professor. E queria saber se havia algum estudo que desse relevo à exposição, sobretudo dos miúdos, portanto, a gente em idade escolar, à exposição a conteúdos de televisão não dobrados em comparação com outros países onde eles são dobrados. Por exemplo, em França é quase tudo dobrado em francês, não é? Em Portugal,
As coisas para os miúdos mais pequenos são dobradas, de facto, de há uns anos para cá. Mas eu tenho alunos todos os anos, como disse o professor, e apanho alunos todos os anos que tiveram um grande reforço de aprendizagem da língua por ver coisas em inglês, especialmente coisas em inglês. Eu queria saber se havia algum estudo nesse sentido. Obrigado. Sim? O estudo que eu referi de 2004, deste consórcio EVA, não do último que eu referi, do primeiro, mostrou que o contacto que os alunos têm com a língua estrangeira está positivamente correlacionado com o desempenho deles. Portanto, em países como a França e a Espanha, que tiveram pior desempenho, os alunos tiveram pior desempenho, de facto, os alunos não têm grande exposição a material que não tenha sido dobrado. Agora, este novo estudo do Survey Lang tem perguntas mais específicas sobre isto. Portanto, podemos ter indicadores mais precisos, em princípio. Vou participar a um estudo com essas características, num estudo que se chama ELI, e comparamos 7 países nesse estudo. Estudamos crianças da escola primária e no 4º ano da escola primária tínhamos mais de 1000 alunos nesses 7 países e pedimos aos pais que preenchessem um questionário sobre o número de horas em que vêem em casa televisão. Perguntamos também essas questões aos professores e tínhamos resultados linguísticos e foi claro nos resultados que os países... Tínhamos a Suécia como primeiro lugar, a Holanda nos primeiros países, onde as políticas era de manter a versão original, e depois, mais abaixo, tínhamos a Espanha e a Itália. Significa claramente que os países que optam pelas versões originais estão mais bem classificadas, porque têm uma frequência de exposição maior aos meios audiovisuais e foi claro que era importante. Outra questão relacionada era que o uso feito pelos pais da língua estrangeira, se o pai e a mãe utilizam uma língua estrangeira no trabalho, e esse facto também demonstrava que havia um impacto significativo na aprendizagem da criança de uma língua estrangeira. Muito mais do que a utilização sociocultural dos pais. Se o pai e a mãe utilizam o inglês ou o francês no trabalho, a nível sociocultural, vai permitir que a criança tenha uma exposição à língua maior. E era muito interessante porque podíamos comparar vários países e fizemos estudos em Finlândia também, em Islândia, perdão, onde vimos crianças que não tinham assistido a aulas de inglês e antes de começarem as aulas tiveram testes de inglês e essas crianças já tinham um nível de já tinham um nível básico por terem visto filmes em inglês. Também fizemos esse estudo na Holanda, na Bélgica, na Suécia, e são resultados claros do fator positivo da exposição que é feita desses meios audiovisuais. Eu acho que em Espanha e em Portugal é justamente o nosso ponto fraco, é que temos de ouvir muito mais o inglês. Em Espanha, dizemos sempre que os portugueses têm um nível mais elevado de inglês do que os espanhóis, e é verdade. E uma das razões desse nível mais fraco é porque em Espanha ouvimos pouco inglês. Em português ouve-se muito mais inglês.
feito, enfim, uma tese de doutoramento que eu dirigi há uns 3 anos, estudo feito para Maria da Conceição Bravo, que estará publicado na internet, feito com alunos de 9º ano em Portugal, Espanha, Itália e Finlândia, sobre a competência linguística em inglês, língua estrangeira, nestas 4 amostras, em função da exposição ou não à legendagem, ou à dobragem ou não dobragem, e que prova exatamente isto. E isso deu origem agora a um projeto europeu que está em curso sobre a utilização das tecnologias, enfim, as línguas usadas nas tecnologias pelos adolescentes, enfim, um projeto que está em curso sobre precisamente a mais-valia para a certificação de competências de informação de educação não formal, enfim, por aí há estudos em curso já feitos. Bem, temos que terminar, não sei se não há mais intervenções, não sei se os senhores conferencistas está. Então resta-me agradecer a presença de todos, as vossas posições, a vossa colaboração, a colaboração de quem nos assistiu fora daqui, longe daqui, e agradecer à Fundação o facto de nos ter proporcionado este debate que me parece muito relevante sobre esta temática. Muito obrigado.